Quem é você quando ninguém está olhando? A voz que pensa, o silêncio que observa ou a máscara que aprendeu a vestir para sobreviver? E se aquilo que você chama de eu consciente, esse suposto observador imparcial, for justamente o truque mais refinado da ilusão que te mantém preso? E se aquilo que você tem defendido a vida inteira como sua verdade não passar de um reflexo programado, um personagem colocado entre você e a realidade para garantir que você nunca toque o que realmente é? Todd Gerhut sempre avisou que a ilusão mais perigosa não é a que engana os olhos, mas a que se instala como identidade. Você foi treinado para acreditar que basta se observar para estar desperto, como se fosse uma câmera espiritual neutra registrando tudo de fora. Mas e se essa câmera for parte do labirinto? E se o suposto observador que você cultiva com tanto orgulho for apenas mais um corredor cuidadosamente desenhado para que você caminhe e nunca encontre a saída? A pergunta não é se você está atento, e sim, quem está se beneficiando da atenção que você pensa controlar. Perceba como a sua vida tem sido conduzida por algo que você não nomeia, mas obedece. Decisões que você jura serem suas, reações que parecem espontâneas, pensamentos que surgem como se viessem do nada, mas que repetem o mesmo roteiro invisível, dia após dia. Você sente que escolhe, mas sente também que algo já decidiu antes de você. É como se uma mão oculta ajustasse o foco, escolhesse as cenas e cortasse aquilo que não interessa à narrativa que te mantém pequeno. Você se pergunta por que certos padrões nunca mudam, mas quase nunca se pergunta quem é que insiste em mantê-los vivos. É aqui que o engano se torna mais perigoso, quando a própria busca espiritual vira parte da prisão. Você medita, observa, tenta se distanciar dos pensamentos e emoções, acreditando que está se aproximando da liberdade. Mas e se esse afastamento calculado for a última camada do truque? E se a voz que diz, eu sou apenas o observador, for o último guardião do portal, o mecanismo que garante que você não atravesse para além da ilusão? Todd não veio te oferecer mais um conceito bonito para acalmar sua mente, veio apontar para o ponto exato onde a sua mente se disfarça de verdade eterna. Repare como tudo em sua experiência parece girar em torno de um centro invisível. O eu que vê, julga, interpreta, compara, analisa. Esse centro parece sólido, estável, confiável. Mas o que acontece se esse centro for questionado até as últimas consequências? O que acontece se, em vez de tentar aprimorar o observador, você ousar investigar de onde ele realmente surge e a quem ele serve? Não espere respostas confortáveis. Aquilo que será tocado quando essa pergunta for levada a sério não é uma ideia, é a estrutura secreta que sustenta a forma como você enxerga a si mesmo, aos outros e ao próprio destino. Neste caminho, guiado pelos códigos silenciosos de Thoth, você não será convidado a acreditar em mais nada, e sim a desconfiar de tudo, principalmente daquilo que você considera mais sagrado dentro de si. Há um ponto em que a ilusão para de atuar através de imagens e passa a atuar através daquilo que você chama de consciência. É exatamente aí que o maior engano se esconde. Se você tiver coragem de seguir até o fim, talvez descubra por que não é o observador que pensa ser. Se não tiver, continuará vivendo como sempre viveu, achando que vê a verdade, enquanto a ilusão continua usando seus olhos para manter o jogo perfeitamente intacto. Talvez você tenha passado a vida inteira acreditando que há um ponto seguro dentro de você, um lugar de onde tudo é percebido sem ser tocado. Esse ponto você chamou de consciência, de centro, de observador. Mas observa como, mesmo desse suposto lugar intocado, você continua sentindo culpa, medo, vergonha, necessidade de aprovação. Se o observador fosse realmente livre, por que ele treme quando alguém te desaprova? Por que ele se fere quando uma memória volta? Por que ele se esconde quando a dor aperta? O que você chama de observador pode não ser um lugar sagrado, mas apenas a parte mais sofisticada da sua defesa. Pensa nos momentos mais simples do seu dia.
Você está no trânsito, alguém te corta, o corpo endurece, a mente dispara julgamentos, o peito aquece. Logo em seguida, surge aquela voz que diz que você exagerou, que deveria ter sido mais evoluído, que alguém como você já deveria estar acima disso. Parece autoconsciência, mas na verdade é controle. Parece maturidade, mas é vigilância. Uma parte de você reage como ferida aberta, outra parte se coloca num pedestal e começa a narrar o que aconteceu, como se estivesse acima da cena. No fundo, são apenas dois personagens atuando dentro do mesmo teatro, lutando pela narrativa que vai mandar. Se você olhar com mais atenção, vai lembrar do primeiro momento em que aprendeu que precisava se observar para não ser rejeitado. Talvez tenha sido quando alguém te repreendeu por chorar demais, por falar alto, por expressar raiva, por perguntar o que não devia. A partir dali, uma espécie de sentinela foi criada dentro de você, um olhar interno que passou a vigiar cada gesto, cada palavra, cada emoção. Esse olhar foi vendido como proteção, como forma de evitar problemas. Só que com o tempo, ele deixou de ser guardião e virou carcereiro. Ele não só observa, ele julga, corrige, distorce, censura. Essa sentinela interna começou a escrever um manual invisível de como você deveria ser para ser amado. Não chorar demais, não demonstrar fraqueza, não mostrar desejo, não incomodar, não errar. Cada linha desse manual foi gravada no corpo, não apenas na mente. O ombro enrijecido, a respiração curta, a mandíbula apertada, tudo isso é o observador tentando controlar o que você sente antes mesmo que você perceba. Você acha que está se observando com lucidez, mas muitas vezes está apenas se monitorando, se podando, se moldando a um ideal que nem sequer escolheu conscientemente. Todd Jehuti sempre apontou para esse ponto cego, a ilusão que se fantasia de consciência. Quando a ilusão quer sobreviver, ela não luta contra você, ela se veste de você. Ela não te impede de se observar, ela te oferece um observador pronto, com frases bonitas, conceitos espirituais e justificativas sofisticadas. Esse observador fala de despertar, de presença, de evolução, mas lá no fundo opera pelo medo de perder controle. Ele não se importa com a verdade, ele se importa em não deixar ruir o personagem que você aprendeu a ser. Enquanto esse pseudo-observador estiver no comando, tudo o que parece expansão é apenas manutenção da mesma estrutura. Perceba como, nas situações em que você sente que perdeu o controle, algo dentro de você entra em desespero, não pelo que aconteceu, mas pelo fato de não ter conseguido antecipar, administrar, segurar. Quando você explode, se cala demais, aceita o que não queria, repete o padrão que disse que nunca mais repetiria. A primeira reação não é compaixão, é ataque interno. Como é que eu ainda sou assim? Como é que eu ainda caio nisso? Eu achei que já tinha evoluído. É esse suposto observador que grita. Ele não está interessado na sua dor, mas na imagem que ele queria manter de você. Ele não observa para compreender, ele observa para punir. Existe uma cena que se repete. Você deita para dormir, a casa está silenciosa, as luzes estão apagadas e de repente começa uma maratona de pensamentos que você não convidou. Lembranças antigas, situações que não foram resolvidas, palavras que não disse, outras que disse e se arrepende. No meio disso, surge uma voz que narra tudo como se estivesse acima, dizendo que você precisa soltar, aceitar, transmutar. Parece sábio, mas algo dentro continua apertado. Se esse observador fosse tão livre, por que ele precisa explicar tanto o que você sente, em vez de permitir que você sinta de verdade? É como se dentro de você existisse um tribunal silencioso, montado há muitos anos. De um lado, o personagem que sente, erra, teme, deseja. Do outro, o personagem que observa, aponta, analisa, calcula. Esse segundo se apresenta como juiz neutro, mas suas sentenças quase sempre condenam o mesmo lado, o humano em você. Todd não veio para destruir a sua humanidade em nome de uma falsa espiritualidade. Ele veio para expor o fato de que esse juiz interno, esse observador que você idolatra, muitas vezes está mais comprometido com o sistema que te feriu do que
que com a verdade que poderia te curar. Quando você entra em jornadas de autoconhecimento, muitas vezes reforça sem perceber esse mesmo juiz. Troca algumas palavras, muda o vocabulário, acrescenta termos elevados, mas mantém a mesma postura. Agora, em vez de se culpar por ser imperfeito, você se culpa por não ser consciente o suficiente. Em vez de se punir por sentir raiva, você se pune por não conseguir transmutar a raiva. O personagem muda de roupa, mas a função continua idêntica: garantir que você nunca se aproxime daquilo que é tão verdadeiro que desmontaria toda a estrutura da ilusão. Thoth sussurra nos espaços em que a mente não consegue preencher com explicações. Ele habita os intervalos entre um pensamento e outro, na falha do discurso perfeito, na hora em que a máscara de observador cai e você se pega chorando sem entender por quê. Aquilo que você tenta arrumar com frases bonitas é exatamente o que precisa ser encarado sem roteiro. Mas o falso observador tem medo desse encontro nu. Ele prefere te manter girando em torno de conceitos grandiosos a permitir que você fique em silêncio diante daquilo que realmente dói. Talvez você já tenha percebido como, em momentos de crise profunda, toda a sua teoria espiritual parece impotente. Você repete mantras, tenta observar a respiração, tenta ser testemunha do próprio caos, mas há algo mais fundo, mais bruto, que não se acalma com técnica alguma. É aí que a estrutura do observador começa a falhar. A persona que se dizia intocável começa a ser arranhada pelos fatos. Aquele que se vendia como neutro revela que, na verdade, estava o tempo todo tentando controlar o incontrolável. A vida, nesse ponto, parece rude, mas ela está apenas retirando da sua mão aquilo que você nunca controlou de verdade. Perceba como você tenta constantemente organizar o que sente em narrativas que façam sentido. Você diz que foi um aprendizado, que tudo tem um propósito, que era para ser assim. E talvez até haja propósito, sim. Mas será que essas frases nascem de um contato sincero com a verdade? Ou são produzidas pelo observador que precisa dar um enredo aceitável para não encarar o vazio que surge quando nenhuma explicação funciona? Quantas vezes você usou a espiritualidade como anestesia, como remendo rápido, como justificativa bonita para não ter de encarar a ruptura interna que batia à porta? Há momentos em que você sente um estranhamento profundo, como se olhasse para a própria vida de fora e pensasse: não sei mais quem eu sou. Em vez de acolher esse ponto como portal, o falso observador corre para definir, rotular, dar nome, encaixar em alguma categoria. Ele te lembra de quem você sempre foi, de como as pessoas te veem, de tudo o que você construiu até aqui. Ele apela para a memória, para o histórico, para o argumento de que mudar demais é perigoso. Ele sabe que, se você passar por esse portal sem se agarrar às antigas definições, algo em você que ele não controla vai despertar. Thoth não te chama para ser um observador mais eficiente, mais sofisticado, mais iluminado. Ele te chama para questionar se esse observador merece a autoridade que você deu a ele. A pergunta que queima não é: como posso observar melhor? Mas quem construiu o lugar de onde eu observo? Foi a verdade que ergueu esse mirante interno, ou foram as feridas, os traumas, os medos, os condicionamentos, as expectativas dos outros? Se a base é medo, o que você chama de observação é apenas vigilância espiritualizada. E enquanto você confundir uma coisa com a outra, continuará preso numa vigilância que se disfarça de despertar. Talvez, enquanto escuta estas palavras, você perceba esse movimento acontecendo agora mesmo. Uma parte de você sente algo se mexendo, uma espécie de reconhecimento silencioso, como se Thoth estivesse apontando para algo que você sempre sentiu, mas nunca nomeou. Ao mesmo tempo, outra parte tenta avaliar, medir, classificar, decidir se concorda ou discorda, se gosta ou não gosta, se isso faz sentido ou não.
Perceba bem, quem é que está avaliando? Quem é que precisa tanto decidir se aceita ou rejeita o que está ouvindo? Essa é a voz que se autoproclama observador. Então surge a pergunta que você talvez evite há muitos anos. O que restaria de você se essa estrutura de observador simplesmente parasse de narrar? Se não houvesse alguém comentando, analisando, comparando, justificando, quem permaneceria ali, sentindo? Há algo em você que teme essa resposta, porque sabe que, se ela for vivida e não apenas pensada, tudo o que você usa para se segurar vai parecer pequeno. A mente teme esse abismo, porque não sabe operar sem a centralidade do observador. Mas Todd te conduz exatamente para essa borda, não para te empurrar, e sim para te mostrar que aquilo que é real em você não cai. Talvez exista dentro de você uma voz ainda mais antiga, que sempre desconfiou desse observador que narra tudo. Uma voz que surgia quando você era criança, antes de saber explicar o que sentia, quando olhava para o teto no escuro e sentia que havia algo muito maior te olhando de volta. Ali não havia conceito, não havia técnica, não havia esse personagem interno comentando cada pensamento. Havia apenas um sentir bruto, intenso, misterioso. Com o tempo, essa voz foi sendo abafada pelo barulho do mundo e pelo barulho do observador que você criou para se adaptar. Mas ela nunca desapareceu de verdade, apenas se recolheu para não ser esmagada. Pensa em como você se relaciona com o próprio corpo. Quantas vezes você o escuta de verdade, sem o filtro da voz que opina sobre tudo? Quando o cansaço aparece, o observador diz que você está sendo fraco ou desorganizado. Quando o desejo surge, ele questiona se é certo, se é espiritual, se é digno. Quando o medo toma conta, ele te chama de imaturo, de sensível demais, de dramático. O corpo traz sinais, mas a sentinela interna transforma tudo em julgamento. Você não sente apenas o que sente e em seguida é avaliado por sentir. O observador age como se tivesse autoridade absoluta para dizer qual emoção é permitida e qual deve ser abafada. Todd te mostra que a prisão não está apenas nos pensamentos, mas na forma como você aprendeu a se vigiar. Essa vigilância é tão antiga que você já não percebe que ela está ali. É como um fundo musical que toca sem parar, dia e noite, comentando, classificando, medindo, comparando. Quando você acorda, o observador já está ativo, lembrando de tudo o que precisa ser feito, do que você não pode esquecer, do que não pode repetir. Quando algo foge do esperado, ele dispara explicações, justificativas, desculpas. Você chama isso de consciência, mas muitas vezes é apenas medo mascarado. Talvez por isso você sinta um cansaço existencial que não sabe explicar. Não é apenas o peso das responsabilidades, não é apenas o excesso de tarefas. É o esgotamento de ser observado o tempo todo por dentro, de nunca ter um minuto em que você simplesmente exista, sem ser analisado, corrigido ou cobrado por si mesmo. Há uma exaustão em viver sob esse olhar interno ininterrupto, que nunca desliga, nunca relaxa, nunca te permite ser só humano. E é nesse ponto em que muitos acreditam que o problema é o mundo, o trabalho, os outros, quando na verdade o carcereiro está sentado dentro da própria mente. Todd não te acusa por isso. Ele sabe que essa estrutura surgiu como defesa em ambientes onde ser espontâneo era perigoso. Ele sabe que, em muitos momentos da sua história, esse observador interno te salvou de dores maiores, te ajudou a sobreviver a críticas, humilhações, rejeições. O ponto não é demonizá-lo, e sim enxergar que o tempo dele como governante já passou. Aquilo que um dia foi proteção, agora virou muro. Aquilo que um dia evitou que você fosse ferido, agora impede que você seja inteiro. Enquanto você continuar confundindo o protetor com o verdadeiro eu, continuará vivendo em função de um passado que não precisa mais se repetir. Imagine por um momento como seria viver um único dia sem esse narrador interno. Não um dia irresponsável, sem reflexão,
mas um dia em que, diante de cada emoção, você simplesmente estivesse presente, sem julgamento imediato. Você sente medo e, em vez de um sermão mental, há espaço para acolher esse medo como ele é. Você sente raiva e, em vez de um ataque interno, surge curiosidade sincera sobre o que foi tocado em você. Você se entristece e, em vez de cobrar felicidade constante, permite que a tristeza tenha um lugar na sua experiência. Nesse cenário, o observador não desaparece, mas deixa de ser tirano para se tornar algo mais suave, mais humilde. Toth te provoca a perceber que, hoje, o observador que governa sua vida não aceita a humildade. Ele quer ser sempre o que sabe, o que entende, o que está à frente, o que julga, o que define. Ele se alimenta da sensação de estar acima da cena, acima das emoções, acima dos outros. Por isso, quando algo o desestabiliza, ele reage com ainda mais rigidez. Ele não suporta se ver falhando, não suporta se perceber enganado, não suporta admitir que também é parte da ilusão. Entretanto, é exatamente essa ferida no orgulho do observador que abre a porta para um tipo de verdade que não cabe em discursos. Talvez você se lembre de momentos em que foi confrontado por alguém que enxergou em você algo que você não queria admitir. Uma incoerência, uma contradição, uma fuga. Na hora, o observador interno se defendeu, justificou, contra-atacou, tentou proteger a imagem que você tem de si. Mas depois, quando o silêncio caiu, algo começou a roer por dentro. Não era apenas vergonha, era percepção. Você começou a perceber que havia um descompasso entre quem você acredita ser e como realmente age, sente e reage. Nesse ponto, em vez de se abrir, o observador costuma se fechar ainda mais, inventando histórias bonitas para não lidar com o impacto. Toth te convida a revisitar esses momentos não como derrotas, mas como brechas. Cada vez que a imagem que você tem de si é abalada, algo mais verdadeiro tenta emergir. O observador sente isso como ameaça e corre para restaurar a velha narrativa. Mas, se você aprender a permanecer um pouco mais dentro do desconforto, sem correr para se defender, perceberá que há um alívio estranho em não precisar manter uma autoimagem tão rígida. Há uma leveza inesperada em admitir que você não é o personagem que construiu com tanto esforço, nem o observador que tenta controlar tudo de fora. Perceba como, em muitos caminhos espirituais, o observador é exaltado como ponto final, como se o ápice do despertar fosse se tornar uma espécie de testemunha fria da própria experiência. Você aprende a observar pensamentos, observar emoções, observar sensações. Isso pode ser um início poderoso, mas não é o destino. Se você se fixa nessa posição como verdade absoluta, corre o risco de se congelar em um lugar alto e distante, onde nada te toca de verdade. E a vida, que é feita de contato, profundidade e vínculo, começa a aparecer um palco lá embaixo, longe demais. Você assiste à própria existência como quem assiste a um filme sem realmente participar. Toth te lembra que a verdade não tem medo de contato. O que teme o contato é a persona que não quer ser desmontada. O falso observador usa a ideia de neutralidade como desculpa para não se envolver, não se comprometer, não se expor. Ele diz que está apenas vendo, que está apenas consciente, que não se mistura, mas por trás dessa aparente serenidade, muitas vezes existe um coração que tem pavor de ser ferido, de ser rejeitado, de ser visto como realmente é. A neutralidade é usada como esconderijo, como armadura, como forma de evitar a vulnerabilidade que a verdade exige. Talvez você carregue a sensação de que, por mais que se observe, algo essencial continua intocado. Como se, apesar de tantos processos, terapias, práticas e buscas, houvesse um núcleo que nunca é totalmente alcançado. Você toca bordas, desmonta camadas, muda comportamentos, mas sente que há um ponto de dureza, de repetição, de resistência que permanece. Esse ponto não é o seu ser verdadeiro. É justamente o núcleo do observador que não quer perder o controle. Ele se fortaleceu a cada vez que você trocou sentir por explicar, a cada vez que preferiu o entendimento rápido à entrega verdadeira, a cada vez que escolheu conceito em vez de presença.
Thoth não te oferece a segurança de um novo personagem espiritual mais evoluído. Ele não te promete uma versão perfeita do observador, mais amorosa, mais sábia, mais iluminada. O convite dele é muito menos confortável e muito mais honesto. Largar aos poucos a necessidade de se agarrar a qualquer identidade fixa, inclusive a de observador. Isso não significa viver sem consciência, mas descobrir um tipo de consciência que não se organiza em torno de um centro que se sente separado de tudo. Uma consciência que não precisa dizer "eu estou observando", porque simplesmente é. Pensa em como você sente o tempo passar. O observador adora medir, comparar, contar histórias sobre o passado e projetar o futuro. Ele vive se lembrando de como você era e imaginando como você deveria ser daqui a alguns anos. Quando você tenta entrar no presente, ele entra junto, comentando que agora você está presente, transformando até a experiência mais simples em pauta para análise. Você não está apenas vivendo o momento, está avaliando se está vivendo bem o momento. E assim, o presente se torna mais um objeto sob o olhar do observador, em vez de ser um espaço em que o observador perde importância. Thoth te leva a considerar uma possibilidade que assusta esse centro controlador. E se você não precisasse mais se narrar o tempo todo para existir? E se houvesse uma forma de estar vivo que não passa pela constante necessidade de se definir, se explicar, se entender? Uma forma em que você se percebe parte de algo tão vasto que a pergunta "quem está observando?" começa a perder o sentido. Não porque ela é respondida com uma teoria, mas porque a experiência direta de ser se torna mais real do que qualquer discurso sobre ser. Talvez, enquanto escuta isso, algo em você sinta um chamado que não vem da mente. Não é um "faz sentido lógico", é mais como um eco, um reconhecimento, uma sensação de que já sabia disso, mas não sabia que sabia. Nesse instante, o observador tenta tomar o comando de novo, querendo dominar até o próprio despertar, dizendo que agora entendeu o truque. Mas Thoth não está interessado em que você entenda apenas com a cabeça. Ele está te conduzindo para um lugar onde a ilusão perde a capacidade de te controlar, justamente porque você para de se identificar com qualquer posição fixa, inclusive a do observador. Perceba como a ilusão se alimenta do movimento de controle. Ela quer que você se sinta responsável por observar tudo, decidir tudo, interpretar tudo. Quanto mais esforço você faz para controlar a experiência, mais você fortalece a sensação de ser um eu separado, um centro isolado que precisa dar conta de tudo. É esse centro que sofre, se desespera, entra em colapso. Enquanto você acreditar que é apenas esse ponto, continuará sendo manipulado pelo medo, pela culpa, pela vergonha, pela comparação. Mas à medida que começa a perceber que o observador é um evento dentro de algo maior, uma função e não o dono da casa, a ilusão começa a desmoronar por falta de alimento. Thoth não te pede para lutar contra o observador, nem para destruí-lo. Ele te convida a vê-lo como ele é, um mecanismo, uma camada, uma ferramenta que foi útil em certos momentos, mas que não precisa mais governar tudo. Quando você para de tratá-lo como seu verdadeiro eu, ele perde o poder de te aprisionar. Ele continua existindo, aparece quando necessário, ajuda a discernir, organizar, aprender, mas deixa de ser o centro. E é nesse deslocamento silencioso, quase invisível, que o maior engano começa a se revelar. Não é com grandes explosões, e sim com pequenos deslocamentos internos, em que você, aos poucos, deixa de dizer "eu sou o que observa", e começa a sentir que é algo muito mais amplo do que qualquer observador poderia alcançar. Talvez a parte mais delicada desse processo seja aceitar que você não vai ter o controle do ritmo. O observador quer cronograma, quer etapas, quer garantias. Ele quer saber quando vai chegar lá, quantos passos faltam, qual é o próximo exercício. Thoth, porém, trabalha em outra lógica. Ele não negocia com a pressa do ego. Ele move peças internas em silêncio, desorganiza certezas, provoca encontros, cria espelhos.
Ele te coloca diante de situações que o observador não consegue explicar com facilidade, justamente para que você seja obrigado a ir além dele, não como castigo, mas como libertação. Pensa em todas as vezes que a vida te colocou em paradoxos, em encruzilhadas, em que nenhuma escolha parecia encaixar perfeitamente no discurso do observador. Situações em que, qualquer que fosse o caminho, você teria de abrir mão de uma parte da narrativa sobre quem acredita ser. Nesses momentos, o observador sofre porque percebe que não tem como manter intacta a imagem que construiu. É justamente aí que a verdade entra, não pedindo permissão, mas exigindo presença real. Você não pode mais apenas observar à distância, você precisa se posicionar, sentir, se comprometer. E é nesse risco que algo autêntico começa a nascer. Todd sabe que a mente teme esse lugar, por isso fala com você em camadas, por meio de símbolos, metáforas, repetições que parecem circulares, mas que na verdade te levam cada vez mais perto do centro. Ele usa loops emocionais porque sabe que uma única explicação direta não é suficiente para quebrar uma ilusão tão antiga. É como soltar nós muito apertados. Não adianta puxar com força de um lado só. É preciso ir afrouxando por vários pontos, tocando memórias, crenças, sensações físicas, cicatrizes afetivas. Aos poucos, aquilo que parecia compacto, sólido e inquestionável começa a se mostrar frágil, costurado, montado. Talvez você esteja justamente nesse ponto, sentindo que algo não se encaixa mais, mas sem saber ainda o que colocar no lugar. E é aqui que o observador entra em desespero, porque ele quer um substituto imediato. Se ele não puder mais ocupar o trono, exige que alguém ocupe. Ele não suporta o intervalo entre o velho que cai e o novo que ainda não apareceu. Todd, porém, te convida a permanecer nesse entrelugar, nesse vazio fértil. Ele sabe que é justamente aí, quando você não tem mais uma história pronta para contar sobre si, que o espaço para algo verdadeiro se abre. Enquanto você resiste a esse vazio, irá buscar compulsivamente novas formas de se definir, novos rótulos, novas filosofias, novos papéis. O observador vai querer se reinventar, mudar de linguagem, se sofisticar, parecer mais profundo. Mas, se você começar a reconhecer esse movimento em tempo real, poderá apenas respirar e deixar que ele se desgaste. Não é preciso segui-lo toda vez. Basta vê-lo com clareza, sem ódio, sem idolatria. Ver que ele surge, fala, se agita e ainda assim não é tudo o que você é. Aos poucos, essa visão constante começa a enfraquecer o encanto que ele exerce. Todd não te oferece promessas fáceis, mas te oferece algo raro. A chance de perceber que o maior engano da ilusão não foi te convencer a acreditar em algo externo, em uma entidade, em um sistema. O golpe mais refinado foi convencer você de que é esse observador que narra tudo. Enquanto essa identificação permanecer intocada, mesmo que você mude de crença, de estilo de vida, de ambiente, de discurso, continuará prisioneiro, porque a cela não está fora, está na forma como você se enxerga. E é essa forma que, aos poucos, está sendo questionada aqui, frase após frase, incômodo após incômodo, até que algo em você, sem perceber, comece a se soltar do personagem que acredita ser. Talvez, em algum ponto da sua caminhada, você tenha começado a desconfiar em silêncio de si mesmo, sem saber explicar exatamente o motivo. Não era apenas culpa, nem apenas vergonha. Era algo diferente, como se houvesse uma diferença mínima, mas constante, entre o que você sentia por dentro e o que a sua mente dizia que você estava sentindo. Como se houvesse um atraso, um descompasso. Primeiro a vida acontecia, depois o observador chegava e dizia o que aquilo significava, o que você deveria aprender, o que deveria concluir. Pouco a pouco, você passou a acreditar mais na explicação do que na sensação original, e nem percebeu quando trocou a verdade imediata pela interpretação conveniente.
Pensa em quantas vezes você sentiu um não pulsando no corpo, enquanto o observador por dentro dizia sim para agradar, para manter a paz, para não perder alguém. O peito fechava, a garganta travava, o estômago pesava, mas a voz interna argumentava que não valia a pena criar conflito, que era melhor ceder, que você estava exagerando. A decisão tomada pareceu madura, controlada, racional. Só que, horas depois, a sensação de traição interna aparecia. Não porque o outro fez algo terrível, mas porque você se abandonou diante do próprio chamado. Quem decidiu ali? Foi você ou foi a entidade que habita esse trono de observador e administra a sua vida com base em medo disfarçado de prudência? Todd te mostra que a verdadeira violência nem sempre está nas grandes cenas dramáticas, mas nesses pequenos cortes diários em que o observador se sobrepõe à sua verdade sentida. São concessões aparentemente pequenas, respostas que você dá sem se escutar, sorrisos que oferece enquanto algo em você chora, concordâncias automáticas que anulam lentamente a sua própria voz. O mundo te aplaude por ser compreensivo, flexível, consciente. No fundo, porém, há um acúmulo de fragmentos de si mesmo deixados para trás, em nome de uma imagem interna de pessoa equilibrada. Essa imagem é o altar onde o observador exige que você sacrifique pedaços da sua autenticidade. Talvez seja por isso que, em alguns momentos, você sinta um impulso quase incontrolável de se afastar de tudo e de todos, sem conseguir explicar. Não é apenas cansaço social, nem apenas necessidade de descanso. É o grito de algo em você que está exausto de ser constantemente mediado por esse olhar interno. É como se uma parte mais profunda estivesse dizendo: eu quero existir sem filtro, eu quero me ouvir sem tradutor, eu quero sentir sem ser imediatamente enquadrado em conceitos. Só que o observador se apressa em interpretar até mesmo essa vontade, chamando de fase, de crise, de necessidade de reajuste, sem se dar conta de que é ele próprio que está sendo questionado. Todd te conduz a perceber que existe um momento em que a espiritualidade pode se tornar a última muralha da ilusão. Quando o observador descobre termos elevados, práticas sofisticadas, dogmas sutis, ele passa a usá-los como armadura. Agora, em vez de se defender com justificativas comuns, ele se defende com linguagem sagrada. Em vez de dizer que está certo, diz que está desperto. Em vez de admitir que tem medo, diz que está apenas preservando a própria vibração. Em vez de encarar a própria fuga, diz que está praticando desapego. A forma muda, mas a estrutura permanece idêntica, um centro interno tentando manter o controle sobre tudo. Pensa em quantas vezes você usou a ideia de observar para não precisar sentir até o fim. Em momentos de dor profunda, você se apressa em se colocar naquele lugar de testemunha, repetindo que tudo passa, que tudo é experiência, que nada te define. E, de fato, há sabedoria nisso quando surge de um lugar verdadeiro. Mas muitas vezes essa postura é adotada rápido demais, como quem corre para o alto de uma torre para não ter de atravessar o incêndio. Você observa, comenta, explica, mas não deixa o fogo queimar o que precisa ser queimado. O observador se protege e, com isso, impede a purificação que a própria dor traz embutida. Todd sussurra que a verdade não tem medo de atravessar o fogo. O que teme esse atravessamento é o personagem que sabe que, se entrar de verdade na experiência, sairá diferente do outro lado. E o observador, acostumado a ser constante, está apavorado com qualquer possibilidade de mudança que o desloque do centro. Por isso, ele tenta renegociar o tempo todo. Quer sentir, mas só até um ponto em que ainda se reconheça. Quer se aprofundar, mas sem perder o controle. Quer se transformar, mas sem precisar morrer para a versão anterior de si. Esse é o acordo oculto que mantém a ilusão viva. Mudar o suficiente para aliviar a dor, mas nunca o bastante para que o personagem se dissolva. Talvez você esteja começando a perceber que não é o mundo que mais te controla, mas a forma interna com que você responde a tudo. Essa forma é moldada por crenças,
traumas, memórias, mas acima de tudo, pelo lugar de onde você observa. Quando esse lugar está comprometido com a autoproteção, cada experiência é usada para reforçar a narrativa de quem você acredita ser. Quando esse lugar começa a ceder, algo diferente acontece. Os eventos deixam de servir apenas ao personagem e passam a servir a algo mais amplo, que Toth chama de verdade em movimento. A vida deixa de ser vista apenas como cenário para o seu drama individual e começa a ser percebida como um campo vivo de revelação contínua. Perceba este detalhe. Sempre que você diz, eu estou vendo, eu estou acompanhando, eu estou consciente, há uma sutil sensação de distância. É como se você estivesse um pouco fora da própria vida, assistindo. Isso pode ser útil por um tempo, especialmente se você sempre esteve fundido com os acontecimentos, sem nenhum espaço interno. Mas, se essa distância vira moradia permanente, ela se transforma em barreira. Você passa a acreditar que está a salvo, que está preservado, que nada mais te pega de verdade. Só que, por trás dessa aparente segurança, há um profundo exílio de si mesmo. Você não está apenas protegido da dor, está protegido da própria intensidade de estar vivo. Toth não glorifica esse lugar de exílio. Ele te mostra que por trás da máscara do observador neutro, muitas vezes há uma criança que aprendeu a se afastar para não enlouquecer. Uma criança que se viu em situações em que sentir tudo teria sido insuportável. Então ela teve de criar um ponto imaginário de onde pudesse ver sem desintegrar. Esse ponto virou hábito. O hábito virou identidade. A identidade virou dogma. Agora, essa mesma estrutura que te salvou lá atrás impede que você se entregue às experiências que neste momento da sua vida já poderiam ser vividas de forma plena, porque você não é mais aquela criança indefesa, só que o observador ainda age como se fosse. Talvez você se reconheça naquele movimento de estar sempre se avaliando, mesmo nos momentos em que deveria apenas estar presente. Você se observa conversando e comenta mentalmente se está indo bem ou mal. Você se observa amando e analisa se está se expondo de mais ou de menos. Você se observa trabalhando e julga se está sendo produtivo o suficiente. Você se observa até mesmo quando tenta descansar, avaliando se está descansando direito. Não há espaço para simplesmente ser, porque há sempre um olhar interno que transforma tudo em desempenho, em medida, em prova. O observador não sabe o que é intimidade com a própria vida. Ele só sabe o que é performance diante de si mesmo. Toth revela que essa relação consigo, baseada em desempenho contínuo, é um dos instrumentos mais eficazes de controle da ilusão. Enquanto você estiver ocupado demais, tentando ser uma versão aceitável para o próprio observador, não terá energia para questionar quem foi que colocou esse juiz na cadeira mais alta da sua consciência. Você se tornará refém de um ideal que muda de forma, mas nunca desaparece. Quando você alcança o padrão que o observador exigia, ele sobe a régua, pede mais, quer outro nível, outra prova. Não há descanso, porque o descanso verdadeiro só existe quando você não precisa mais se provar digno diante de si mesmo. Pensa em quantas vezes você já disse ou pensou que precisava se tornar alguém melhor, mais centrado, mais consciente, mais resolvido, mais sábio. À primeira vista isso parece nobre, mas olhe um pouco mais fundo. Quem está definindo esse melhor? A partir de quais referências, de quais feridas, de quais medos esse padrão foi construído? Se for o observador, ele vai sempre sugerir um melhor que mantenha a ilusão intacta. Um melhor funcional, aceitável socialmente, elogiado espiritualmente, mas que no fundo ainda gira ao redor da necessidade de controle e aprovação. É uma evolução em forma de círculo que nunca chega ao centro. Toth quebra silenciosamente essa lógica quando te faz sentir o desconforto de não se encaixar mais nas antigas versões de si. É como se as roupas internas que você usava começassem a apertar, a incomodar, a causar alergia.
Você tenta se comportar como antes, dizer as mesmas frases, reagir da mesma forma, mas algo em você já não suporta. O observador sente que está perdendo o monopólio sobre a narrativa e começa a se agitar, tentando retomar o comando. Ele diz que você está confuso, que está se perdendo, que vai estragar tudo. Ele tenta te assustar com o risco de ficar sem identidade. E é nesse medo que se revela o quanto você se acostumou a se enxergar através dele. Talvez, em certas noites, você tenha sentido uma espécie de vazio estranho, como se todas as certezas tivessem se desmanchado e, por alguns instantes, você não soubesse mais que papel está representando. Nesses momentos, o observador entra em pane. Ele tenta reconstruir rapidamente a narrativa, mas a mente parece cansada demais para cooperar. Fica apenas uma sensação de suspensão, de silêncio que não é exatamente paz, mas também não é desespero. É um intervalo, um hiato. É aí que Toth chega mais perto, porque ele fala justamente nesse espaço em que o controle cede um pouco e o ruído do narrador interno enfraquece. Perceba como, cada vez que você tenta encaixar essa vivência em palavras muito arrumadas, algo perde força. Quando você transforma esse vazio em conceito, em tese, em explicação bonita, o observador volta ao comando, dizendo: agora eu entendi, agora isso tem nome, agora está catalogado. E assim, aquilo que era um portal vivo vira apenas mais um capítulo na prateleira das ideias. Toth não está interessado em aumentar a sua biblioteca interna. Ele está interessado em deslocar o ponto de onde você lê todos os livros. Não adianta acumular sabedoria se o leitor continua sendo o mesmo personagem com medo de perder o controle. Talvez você note que há uma diferença entre o entendimento que alivia e o entendimento que transforma. O entendimento que alivia é aquele que o observador abraça rápido, porque consegue encaixar em suas categorias. Ele te dá a sensação de que agora está tudo explicado, e por alguns momentos o desconforto diminui. Já o entendimento que transforma é aquele que não cabe, não se resolve em uma frase, não se organiza em uma conclusão. Ele não te oferece descanso imediato, ele te desmonta. Toth trabalha com esse segundo tipo. Por isso, parte de você pode se irritar com a sensação de que não está recebendo uma resposta clara, enquanto outra parte sente que algo profundo está se movendo, mesmo sem saber dizer o quê. Pensa no quanto você foi ensinado a buscar respostas rápidas para o desconforto. Sempre que algo balança, você corre para algum tipo de remédio. Distração, justificativa, espiritualização, culpado externo, culpado interno. Qualquer coisa que devolva rapidamente uma sensação de estabilidade. O observador, acostumado a administrar o seu sistema, sabe bem em quais botões apertar. Ele te afasta do incômodo mais fundo com doses controladas de sentido superficial. Toth, porém, segura a sua mão e não te entrega esse alívio imediato, porque sabe que é justamente a permanência consciente no incômodo que vai dissolver a ilusão que te mantém preso. Talvez, enquanto escuta tudo isso, você sinta um ponto sensível sendo tocado, um lugar dentro de você que não é mente, nem apenas emoção, mas uma espécie de reconhecimento silencioso. Como se uma camada mais antiga estivesse dizendo finalmente: alguém está falando daquilo que eu sempre senti, mas nunca consegui explicar. Esse reconhecimento não vem do observador, vem de algo anterior a ele, algo que estava presente antes de você aprender a se olhar através dos olhos dos outros, antes de você se comportar como um personagem, antes de você se esconder atrás de explicações. Toth quer te levar de volta a esse algo, mas não como quem volta a um passado idealizado. Não se trata de recuperar uma pureza infantil, mas de reconhecer que por baixo de todas as camadas de defesa ainda existe um campo de presença que nunca foi tocado pela narrativa. Esse campo não é o observador. O observador aparece dentro dele. Esse campo não é o personagem. O personagem é apenas um movimento dentro desse espaço. Esse campo não está tentando controlar nada.
Ele é a base sobre a qual todas as tentativas de controle acontecem. Você sempre esteve nele, mas passou a acreditar que era apenas a figura que caminhava e falava por cima dessa base. Talvez você perceba, aos poucos, que o maior engano não foi acreditar em pensamentos específicos, nem em histórias isoladas, mas ter aceitado como verdade que o centro da sua existência é essa voz que comenta tudo. Enquanto esse centro não for questionado de verdade, cada nova descoberta será apenas mais um enfeite colocado na mesma estrutura. Você pode mudar de crença, de profissão, de relacionamento, de estilo de vida, e ainda assim sentir que algo essencial não muda. É porque o trono por dentro continua ocupado pelo mesmo observador, apenas com roupas novas. Thoth não vai arrancar esse trono de uma vez, porque sabe que seria violento demais para um sistema acostumado a se organizar em torno dele. Em vez disso, ele vai te mostrar repetidamente situações em que o observador falha, em que ele não consegue prever, controlar, explicar, situações em que a realidade entra sem pedir licença e desmonta a versão dos fatos que ele construiu, situações em que você sente que não sabe, que não entende, que não consegue se apoiar em nenhuma narrativa segura. Esses momentos são desconcertantes, mas também são preciosos. São rachaduras no edifício da ilusão, por onde a luz pode começar a entrar. Talvez você se pergunte como seria olhar para si mesmo sem esse intermediário. Como seria sentir alegria, sem imediatamente tentar entender se é merecida, se é espiritual, se é duradoura. Como seria sentir dor sem tentar encaixá-la num significado instantâneo? Como seria estar com alguém sem precisar medir constantemente se você está desempenhando bem seu papel? Como seria existir sem esse olhar tenso por dentro, que avalia cada gesto? Essa pergunta não é uma fantasia romântica, é uma semente. Ao se permitir contemplá-la, mesmo que por instantes, você começa a abrir espaço para experiências que o observador não terá como controlar totalmente. Thoth sabe que você talvez ainda tente transformar tudo isso em técnica, em método, em mais uma coisa a ser aplicada. Mas ele não quer te dar mais uma prática automática para o observador administrar. O que está sendo feito aqui é outra coisa. É um desmonte lento da certeza de que você é esse ponto que observa. Enquanto essa certeza se enfraquece, algo mais verdadeiro começa a respirar por baixo. Algo que não tem pressa de se definir, não tem medo de se contradizer, não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Algo que apenas é e que, por ser, desmonta naturalmente a ilusão que te mantinha girando em torno de um centro falso. E à medida que essa respiração mais profunda começa a acontecer, mesmo que de forma sutil, o observador se inquieta. Ele sabe que está perdendo exclusividade e vai tentar ainda muitas vezes recuperar o trono. Vai se apropriar dessas próprias palavras. Vai dizer que agora entendeu a ilusão, que agora está um passo à frente, que agora observou até o próprio observador. Ele vai tentar virar protagonista do desmonte que está em curso. E é justamente aí que a atenção de Thoth se afina ainda mais sobre você, porque esse é o ponto em que o maior engano se reinventa com mais astúcia, e o jogo que controla a sua vida mostra seu aspecto mais sutil. Talvez, depois de tudo o que atravessou aqui dentro, você sinta uma espécie de silêncio diferente. Não é ausência de pensamentos, não é paz romântica, não é clareza absoluta. É um silêncio cheio, como se algo estivesse reorganizando lentamente as peças por trás do que você chama de eu. Thoth se aproxima justamente nesse tipo de silêncio. Ele não grita, não exige, não te empurra. Ele apenas acende uma chama discreta num canto que você quase nunca visita e deixa que a luz faça o que precisa fazer sem pedir licença ao observador que sempre quer controlar o fim de cada história. Perceba como agora, talvez as mesmas frases que você sempre repetiu sobre si já não encaixem tão bem. O que você dizia com tanta certeza sobre o seu jeito, seu limite, sua força, sua fraqueza, sua lucidez, começa a soar um pouco apertado, um pouco estreito demais para o que você sente pulsando por baixo. Não é que você tenha se tornado outra pessoa de repente. É que algo em você começou a perceber que nunca foi apenas aquilo que acreditou ser.
O observador tenta, mais uma vez, encaixar isso em um conceito, mas desta vez o conceito não dá conta de tudo. É como se, ao longo dessa travessia, uma fenda mínima tivesse se aberto no muro que você ergueu entre o que sente e o que permite que exista. Uma fresta quase imperceptível, por onde passa um fio de luz que o observador não consegue controlar, nem explicar, nem catalogar. E por mais acostumado que esteja com a segurança das paredes, uma parte de você sente um alívio estranho ao ver essa rachadura, porque ela significa que o muro não é absoluto, não é eterno, não é sagrado. Significa que o personagem que narra sua vida por dentro não é o dono da casa, apenas alguém que se acostumou com o papel. Talvez você se lembre de momentos em que sentiu que algo dentro de você estava errado, não no sentido moral, mas no sentido de desalinhado, deslocado, forçado. Momentos em que se viu vivendo uma vida que parecia correta por fora, mas artificial por dentro. A partir de agora, esses mesmos momentos ganham outra cor. Eles deixam de ser apenas crises e passam a ser sinais. Sinais de que o observador, por mais sofisticado, nunca conseguiu silenciar por completo o chamado do que é mais verdadeiro em você. A sensação de incômodo, de incongruência, de vazio no meio da aparente estabilidade sempre foi a forma pela qual o seu ser dizia: isso não é tudo. Toth te convida a olhar para esse incômodo com um pouco mais de ternura. Durante muito tempo, você tentou consertá-lo, corrigi-lo, tratá-lo como defeito, falha, fraqueza, falta de gratidão. Hoje, talvez, você consiga vê-lo como um mensageiro. O desconforto que insiste em retornar quando você tenta caber demais no personagem não é prova de que há algo quebrado em você. É prova de que há algo vivo demais para aceitar uma vida reduzida. É o sinal de que o observador pode até controlar a narrativa por algum tempo, mas não pode calar para sempre aquilo que nasceu para ser inteiro. Perceba que nada do que foi dito aqui exige que você declare guerra ao observador, nem que você destrua a estrutura que sustentou a sua sobrevivência por tantos anos. O que Toth propõe é mais sutil e, ao mesmo tempo, mais radical: deslocar a sua fidelidade. Você não precisa expulsar o observador, mas pode parar de dar a ele o status de verdade final sobre quem você é. Pode começar a ver suas análises, seus julgamentos, seus comentários internos como movimentos, não como decretos. Pode escutar o que ele diz sem se curvar automaticamente, como quem escuta mais uma voz num espaço onde outras vozes esperam há muito tempo para serem ouvidas. Talvez, a partir daqui, você comece a notar pequenos momentos de fissura no controle. Situações em que o riso vem mais espontâneo do que o script permitiria, em que a lágrima cai antes que o observador consiga engolir, em que uma verdade escapa pela boca sem ter passado pelo filtro do medo. Em outra época, você teria se punido por isso. Agora, talvez, você consiga reconhecer esses instantes como pequenos lampejos do ser que vive para além da história. São como faíscas em meio às engrenagens da máquina, lembrando que há uma vida que não é feita de ferro, mas de fogo. Toth não te entrega uma nova identidade pronta, porque isso seria apenas trocar a roupa do mesmo engano. Em vez disso, ele te deixa com perguntas que não se resolvem rápido. Perguntas que querem ser levadas para o cotidiano, não para o pedestal de uma epifania isolada. Quem está falando dentro de mim agora? Quem se sente ameaçado quando algo em mim muda? Quem precisa tanto estar certo, ter razão, manter o controle? E ainda mais fundo, o que em mim continua intacto, mesmo quando todas as minhas respostas falham? Essas perguntas não pedem pressa, pedem honestidade. Talvez nos próximos dias, em situações simples, você se pegue ouvindo essa mesma voz que te acompanhou aqui. Não como um discurso repetido, mas como um eco suave lembrando: cuidado com quem você acredita ser quando se observa. Na fila de um banco, no trânsito, numa conversa banal, numa discussão silenciosa com seus próprios pensamentos,
algo pode se acender. E, de repente, em meio a um hábito antigo, você percebe que está prestes a reagir no automático e se pergunta por um breve instante: quem está decidindo por mim agora? Esse pequeno espaço já é ruptura. É aí que o feitiço começa a enfraquecer. Toth sabe que o verdadeiro impacto não acontece enquanto o vídeo está passando, mas no intervalo entre um pensamento e outro, dias depois, quando você, sem perceber, reage de forma um pouco diferente do que reagiria antes. Quando você se permite sentir um pouco mais, se vigiar um pouco menos, se punir com menos ferocidade, se ouvir com um pouco mais de respeito, são mudanças milimétricas, quase invisíveis, que o observador desdenha porque não dão espetáculo. Mas é assim que a verdade trabalha, em deslocamentos sutis que, somados, mudam o eixo inteiro. Talvez você tenha a sensação de que algo foi aberto e não foi fechado. Essa sensação é intencional. O maior erro aqui seria tentar encerrar essa jornada com uma conclusão arrumadinha, com uma verdade bem dobrada para você guardar na gaveta da mente. Toth não veio te dar um ponto final. Veio te oferecer uma vírgula longa, aquela pausa que transforma uma frase inteira. Não é fim, é continuação em outra frequência. Quem vai escrever os próximos capítulos não é este vídeo, é o modo como você escolhe, a partir de agora, se relacionar com a voz que narra a sua vida por dentro. Você não precisa ter entendido tudo para ter sido tocado. Às vezes, o que realmente te transforma é justamente aquilo que você ainda não sabe explicar. Se algo em você se calou, se arrepiou, se incomodou, se sentiu exposto, se sentiu visto, não ignore. Esse não é um conteúdo para ser consumido como mais uma ideia entre tantas. É um espelho colocado diante de um ponto que você evita mirar de frente. Se teve vontade de desviar, de relativizar, de esquecer, perceba isso também. A resistência é, muitas vezes, apenas medo de perder o controle sobre uma história que já não te serve mais. Toth deixa, então, uma imagem para acompanhar seus próximos dias. Imagine o observador interno descendo um degrau. Apenas um, enquanto algo silencioso em você sobe um. Não há briga, não há expulsão, não há derrota, há apenas um rearranjo. O que antes estava no centro dá um passo para o lado. O que antes era empurrado para trás dá um passo à frente. E nesse encontro, talvez você descubra que não precisa destruir nada para ser novo. Precisa apenas deixar de idolatrar aquilo que, por mais tempo que tenha te protegido, não é a sua verdade final. Se, em algum nível, você sentiu que esta mensagem te encontrou por dentro, não a deixe morrer no instante em que a tela escurecer. Permita que ela circule, que ela se espalhe, que toque outros observadores cansados de governar sozinhos. Quando você curte, comenta, compartilha e permanece aqui, não está apenas ajudando um canal, está dizendo ao próprio destino: eu escolho continuar lembrando, eu escolho continuar aprofundando, eu escolho não voltar a dormir no mesmo engano de antes. Esse gesto, por menor que pareça, é uma forma de selar internamente aquilo que já começou a se mover. E se você sentir que precisa caminhar mais dentro deste tipo de verdade, se algo em você reconhece Toth como uma voz que traduz o que o seu silêncio sempre quis dizer, fique, inscreva-se, volte, mergulhe de novo, não como quem coleciona conteúdos, mas como quem aceita fazer de cada encontro um novo espelho, um novo corte na ilusão, uma nova chance de não se reduzir ao personagem que observa. Esta jornada não termina aqui. Ela apenas muda de forma, esperando o próximo momento em que você terá coragem de se olhar sem tantas camadas. No fim, ou talvez no começo, a frase que Toth deixa é simples e devastadora na mesma medida. Você nunca foi o olhar que tenta te controlar. Você é aquilo que continua existindo quando até esse olhar se cansa. Se essa verdade pousar em algum canto do seu ser, ainda que de forma tímida, cuide dela como quem cuida de uma chama pequena em meio ao vento. Porque a partir dessa chama, todo o resto pode ser transformado.